E hoje nós vamos aprender no livro de Atos, um livro escrito pelo médico Lucas, que relatou, quem trouxe a Bíblia pode abrir no Atos 2, que relatou os acontecimentos da igreja primitiva. Os primeiros dias, imagine, os primeiros dias da igreja primitiva, como funcionava. Os apóstolos, os 12 que andavam com Cristo, logo depois que Cristo subiu aos céus, eles tinham a responsabilidade de ensinar tudo aquilo que eles viram, ouviram Jesus fazendo. Jesus não estava mais ali com eles, mas eles estavam capacitados pelo poder do Espírito Santo a pregar a todas as pessoas. E eles faziam isso e as pessoas iam se convertendo. E como que era o comportamento, como que esses novos cristãos viviam lá no início, no primeiro século, no início da igreja. No livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, eu tenho como título, antes do versículo 42, na minha Bíblia, na minha versão, tem um título que diz assim: Como viviam os convertidos? Aí você pode parar e pensar, como eu, como nova criatura, como convertida que sou, como eu estou andando, como eu estou vivendo, como a igreja do Senhor Jesus está vivendo aqui na Terra. Nós, há pouco tempo, ouvimos um curso maravilhoso a respeito do fim dos tempos. E hoje nós temos um conhecimento daquilo que está por vir na eternidade. Porque muitas pessoas, muitos convertidos, estão vivendo aqui na Terra como se o fim delas fosse o fim da idade delas terrena. É como se não soubessem, ou como se tivessem apagado da memória que nós vamos ter a vida eterna com Jesus Cristo. E como será essa minha vida eterna com Jesus Cristo? Vai depender muito de como é a minha vida aqui. Agora, nós aprendemos isso no nosso curso. Estão lembrados da coroa, das pedras da coroa, do que cada um vai receber, de acordo com os nossos atos aqui na Terra. E como que viviam os convertidos? Tem que ser um espelho para nós e um ensino de como nós, como cristãos, devemos viver hoje. E eu gostaria de ler do versículo 42 ao 47, mas nessa noite eu vou frisar, eu vou compartilhar com vocês, é o versículo 42 que nós vamos esmiuçar. Acompanhem comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Agora vamos ficar com o versículo 42, que é o que eu gostaria de frisar com vocês nessa noite. E eu gostaria que ficasse na mente de vocês algumas palavras. A primeira é perseveravam. Perseveravam. No quê?
na doutrina de quem? Dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então são sobre essas 4 características que o povo da igreja primitiva tinha e que eu vou trazer para vocês nessa noite, e nós vamos estudar juntos. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Antes de começar a falar sobre a doutrina dos apóstolos, existe uma palavra-chave nesse versículo. Porque muitos de nós dizem, não, mas na doutrina eu já sigo a palavra de Deus, eu já tenho uma vida de oração, eu vou à igreja, eu tenho comunhão. Mas a palavra-chave aqui é perseveravam. Perseveravam. Eu anotei aqui o que é perseverança. Significa permanecer firme, constante e dedicado aos ensinamentos fundamentais sobre a fé cristã, transmitida por Jesus aos seus apóstolos, registrados no Novo Testamento. Então, perseverar é permanecer constante. Constante. Agora, essa palavra faz toda a diferença nesse versículo. Porque muitos de nós somos inconstantes. Porque oramos só quando estamos com algum problema, muitas vezes, e até porque não dizer na maioria das vezes. Oramos porque algum familiar nosso está enfermo, aí nós oramos, nós jejuamos, nós colocamos nossos pés no chão quando está doendo no nosso calo. Mas a oração tem que ser constante, a comunhão tem que ser constante. Quantos que pulam de igreja em igreja? Ah, não, tudo bem, eu já participei de outras igrejas, não estou condenando aqui, não é esse o problema. Mas quantos vieram aqui uma vez e não voltaram mais? Isso chama-se constância? Ou pessoas que ficam num mês numa... eu não gostei do pregador, não gostei da mensagem, eu não gostei não tem os ministérios de casais, não tem... E assim passa a vida inteira pulando. Não consegue ficar um ano numa igreja. Constância. Essa é a palavra-chave. Não é o simplesmente estar em comunhão, não é o simplesmente orar. É permanecer constante no que? Isso que a gente vai ler agora. E eu trouxe para vocês 2 textos que falam a respeito de constância. O primeiro, não precisam abrir, Gálatas 6:9, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, não se canse, seja constante em fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então seja constante, porque no tempo certo, no tempo devido, no tempo oportuno, de Deus. No tempo oportuno de Deus, eu vou colher. Mas eu preciso ser constante. Em Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Agora ficou alto, né? A chuva já parou. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Mais que feliz é quem suporta com perseverança o quê? As provações da vida. Porque no processo das provações da vida, muitos de nós desistimos. Muitos de nós falhamos, caímos, não somos persistentes. Começamos a reclamar que nós não estamos conseguindo atingir o nosso objetivo, os nossos planos, aquilo que eu quero para a minha vida. Sem saber o que Deus quer para a minha vida, o tempo que Ele quer para mim. E nós costumamos abrir uma boca desse tamanho para reclamar. Então, quem suporta com perseverança aprovações,
Depois que você for aprovado, receberá a coroa da vida. É mais ou menos como as crianças na escola. Elas estão no ensino fundamental, elas vão para o ensino médio, vão para a faculdade, mas para te passar de um ano para o outro, você tem que fazer as provas. E para te passar para o outro ano, você tem que ser aprovado. Na escola da vida também é assim. Você só vai conseguir passar de nível, subir de nível, se você for aprovado nas provas da vida. Por que uma criança repete de ano? Porque ela não foi aprovada. Por que nós, anos após anos, parece que nós não saímos da mesmice? Porque nós não estamos sendo aprovados. Porque muitas vezes não existe em nós perseverança na oração, na comunhão com os irmãos, na doutrina da palavra. Nós falhamos e aí nós não estamos vendo os resultados. Aí mesmo é que a gente entorta a boca. Aí mesmo é que a gente não quer mais saber de igreja. E colocamos a culpa em qualquer pessoa, menos em si. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas eu já passei por situações que eu começava a reclamar e vem aquela vontade, tem aquela sensação, assim, aquela cosquinha na língua de botar a culpa no outro. Não porque é o pastor, não porque são meus pais, não porque é o meu marido, não porque é a minha filha, não porque é a minha casa, não porque é o meu carro, não porque é a chuva que eu não consegui ir para a igreja. A gente tem a tendência de se colocar sempre a culpa fora de nós. Mas a gente tem que parar, às vezes, para pensar e refletir que a culpa muitas vezes está em nós. Nós somos o problema, não é o outro. Nós que não somos constantes na doutrina, na comunhão, na oração, na leitura da palavra, em jejum. Nós não somos constantes. Quando caímos e nos quebramos, não conseguimos levantar. É muito mais difícil quando não se tem constância. Quantas pessoas que vocês conhecem que já desistiram, ou até mesmo nós, né? Dos sonhos, dos projetos, de algum familiar, de amizades, de saúde, de trabalho e até mesmo da própria vida. Quantos tiram a própria vida? Quantos desistem de absolutamente tudo a ponto de tirar a própria vida? Isso é desistir, isso não é perseverar. E nós precisamos, a Bíblia fala muito em perseverança. Agora vamos analisar junto comigo, analise junto comigo como aquele povo recém-convertido, como que eles viviam, eles perseveravam. Vejam bem que só essa palavrinha já muda muita coisa, já nos traz muita informação que hoje muitos nem vivem. Só essa palavra, perseverar. Agora a coisa vai apertando mais, porque não é perseverar em quê? Na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos pregavam que eles tinham visto, ouvido e vivido com Jesus Cristo na terra, naquela época. E o que é perseverar na doutrina dos apóstolos? Vejam bem que é na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, aqueles que tiveram uma experiência com Jesus Cristo, que estavam capacitados pelo Espírito Santo para pregar. Então não é na doutrina do João, não é na doutrina da Maria, não é da doutrina do ministério A, B ou C. É na doutrina de pessoas sérias, capacitadas pelo Espírito Santo para pregar. Então nós precisamos muito bem analisar pessoas que nós estamos escutando. Os nossos ouvidos, eles não devem ser emprestados para qualquer pessoa, para falar qualquer coisa no nosso ouvido. Nós precisamos escutar pessoas sérias de Deus, que têm um relacionamento com Deus. Os apóstolos tiveram um relacionamento com Jesus Cristo. Nós precisamos ouvir doutrinas de pessoas que têm uma vida com Cristo. Amém? É o mínimo, é o básico. Então, o que é perseverar na doutrina dos apóstolos?
Primeira coisa é rejeitar doutrinas falsas e distorcidas. É rejeitar doutrinas falsas e distorcidas. É não aceitar modismos, ensinamentos contrários à palavra de Deus. Eu já vi alguns vídeos, um povo de uma determinada igreja, todos faziam uma tatuagem em um determinado local do corpo com a mesma coisa. Vamos agora todos aqui escrever Jesus no pulso direito. Isso é doutrina dos apóstolos? Isso é modismo. Bom, agora aqui todos nós vamos vir com tons pastéis na igreja. Porque é claro, porque fica mais uniforme, fica mais bonito. Isso é doutrina dos apóstolos. Gente, isso é sério, isso acontece nas igrejas. Eu não estou inventando, é coisa que eu vi. Isso é modismo, isso não transforma a vida de ninguém. Porque a vida que é transformada, ela começa de dentro para fora. É o Espírito Santo que nos transforma por dentro. Nós começamos a modificar por dentro. Nós não começamos com as nossas roupas, porque tem pessoas que transformam só a roupa, é só o penteado, é só o cabelo. Mas por dentro continua vazio. E isso não faz a diferença na nossa vida. O que faz a diferença na nossa vida é o Espírito Santo habitando na vida de cada um, de cada indivíduo. Não é o fato de você usar uma roupa, um simbolismo, alguma coisa que vai te identificar com algum ministério. Não é isso que transforma, não é isso que cura. Porque às vezes a gente pergunta, mas fulano anos dentro de uma igreja, servindo, e agora você vê, tá num centro espírita, tá na festa rave. Porque na verdade só se modificou aqui, da pele para fora. Da maneira como fala, se veste, se comporta, mas por dentro nunca houve aquela transformação verdadeira que é realizada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo em Gálatas 1:8 diz assim: mesmo que nós, ou que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho, seja amaldiçoado. Então, por mais que você veja um anjo aqui pregando algo que contrário à palavra de Deus, não é. Seja amaldiçoado. Perseverar na doutrina dos apóstolos é viver o que se aprende. É viver o que se aprende. É tudo aquilo que você tem ouvido, você viver, de fato. Porque mais importante do que estar sentado aqui na cadeira e ouvir a palavra do Senhor é quando você sai por essa porta e vive a palavra do Senhor. Porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida de fato. É isso que vai fazer, você vai dar bom testemunho da sua vida, e é isso que vai atrair outras pessoas. É o seu testemunho, é a sua vida dessa porta para fora. Porque muitos estão convertidos da porta para dentro da igreja. Mas a vida lá fora, no trabalho, na família, na sociedade, parece que nem conhece a Cristo. Isso não é uma maneira correta de viver como cristão aqui nessa terra. Perseverar na doutrina dos apóstolos é rejeitar a doutrina falsas e distorcidas, é viver o que se aprende, é ensinar aquilo que se aprende. Porque nós aprendemos, nós vivemos, testemunhamos aquilo que nós aprendemos, damos o exemplo e nós ensinamos. Como? Falando. Mas eu não sei falar, eu não sei pregar. Mas a melhor pregação é a sua vida. A melhor pregação é a maneira como você se comporta com o teu marido, com o teu filho, com o teu patrão, com um colega de trabalho. Essa é a tua maior pregação. São as palavras que saem da tua boca quando tu está na roda com os amigos. Ali é uma pregação viva, a tua própria vida. Muitas pessoas acham que eu não sou eloquente, eu não sei todos os versículos da palavra. Não é isso que Deus quer. Quando nós estivermos diante do Senhor, Ele não vai perguntar qual igreja você pertenceu,
que roupa você usou, onde você trabalhou, no que você se formou. Ele vai saber como era o teu coração. Como é que era o teu coração diante dele? Essa é a diferença. Amém? Perseverar na doutrina dos apóstolos. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Depois ele fala perseverar na comunhão. Comunhão, a palavra tem origem no grego que significa que é koinonia. Talvez muitos aqui já ouviram essa palavra, koinonia, que significa compartilhar, participar em conjunto, ter em comum, relacionamento íntimo e voluntário. Viver em comunhão é viver em unidade com os irmãos. Viver em comunhão não é somente a gente se reunir aqui, sentar, ficar num grupo, pronto, estamos em comunhão. Não é só isso. É ter um só coração, é ter um só propósito, um só sentido, adorar ao Senhor Jesus Cristo, aprender a sua palavra. Isso é viver também em comunhão. O simples fato de estarmos no mesmo local, sentados aqui, cada um pode viver a sua vida, a sua maneira, sem se importar com o outro. Isso é comunhão? Só porque estamos numa igreja sentados juntos ouvindo a palavra? Se nós não nos importarmos com o outro, se eu não tenho nem vontade de conhecer a vida do outro, isso é comunhão? Não, isso não é comunhão. Isso não é comunhão. Ajudar uns aos outros, como está lá em Atos 2:44, que eu li aqui, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. À medida que alguém tinha necessidade. Mas imagina se aqui agora na cidade de Pelotas, o Brasil entra em guerra, a cidade de Pelotas é bombardeada, no meio da cidade e fica só a colônia. Vamos para casa de quem? Da Rose do Gilmar. Não vai faltar alface, legumes, não vai faltar. Se abrirem a porta, vamos todo mundo para lá, viu, Gilmar, viu, Rose? Isso é se importar, isso é dividir na necessidade. Se eu vejo que um irmão meu está necessitado, está desempregado, e eu conheço um local que estão oferecendo um emprego, vai dizer, olha meu irmão, lá tem uma oportunidade de emprego. É dar informação, é se importar com a necessidade do outro. Isso é dividir, isso é compartilhar. E quantos lugares as pessoas estão se reunindo e isso não acontece? Isso é comunhão? Isso não é comunhão. É caminhar juntos na fé. Ninguém caminhar sozinho no corpo de Cristo. O meu braço direito, ele faz parte do meu corpo junto com o braço esquerdo e as pernas estão todos colados. Se eu separar o meu braço, ele sozinho não faz nada. Se eu tirar uma perna, ela sozinha não faz nada. Você sozinho. Mas nós unidos em comunhão. É na comunhão que Deus ordena a sua bênção. É não se isolar. É não deixar de congregar. Como diz lá em Hebreus, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Quantos estão em casa no sofá? Não, nenhuma igreja é boa, nenhum pastor é bom, nenhum irmão é bom, eu estou cansado de tudo. Eu já falei essas frases. Talvez aqui alguns já tenham falado. Talvez alguns aqui já tenham pensado em desistir de igreja. Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de pastor. Não quero mais, é só serviço, é só trabalho, lá é tudo mentira. É a mesma coisa que é no mundo, mas as pessoas que estão aqui dentro são as mesmas que vivem no mundo. Eu costumo dizer que quem está na igreja é porque reconhece que está errado e quer se acertar e ter uma vida com Deus. E os que estão fora é porque não reconhecem Jesus Cristo e não querem uma vida com Deus. Mas nós estamos aqui tentando ser constantes na doutrina, na comunhão. Estar aqui não é sinônimo de perfeição. Você não é perfeito, eu não sou perfeita. Eu não sou a dona da verdade.
Então, nós acabamos não sendo perseverantes quando nos frustramos. Mas não é o que diz a palavra. A palavra diz que precisamos ser perseverantes. Perseverantes. É abrir mão da nossa vontade. É considerar o outro mais do que você. É pensar no outro e não em si mesmo. É entender que todos nós somos membros e Cristo é o cabeça da igreja. Às vezes tem um irmão, a ovelha, que quer ser o cabeça. Nem o pastor é o cabeça da igreja, é Cristo o cabeça da igreja. Todos nós somos membros, o Tarso é membro, eu sou membro. Se Cristo deixar de ser o cabeça, e eu e o Tarso sermos o cabeça e mais meia dúzia aqui, isso é um monstro. Isso é um monstro. Nós precisamos perseverar em comunhão, em união. Isso é ter comunhão. Porque alguns de vocês já passaram por alguns lugares em que de repente disse: aqui pode ter tudo, menos comunhão. Então, perseverar na comunhão, perseverar na igreja. Não é hoje aqui numa igreja A, amanhã na igreja X, amanhã na igreja B, outro dia na igreja Y. Mas persevere, dê uma chance. Dê uma chance para quem está lá dentro. Amém? Perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão, e isso que nós vamos fazer hoje. Lá no Novo Testamento, partir do pão significava duas coisas. Primeiro, a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje nós vamos cear, que era uma prática regular da igreja primitiva e é uma prática hoje em dia. E fazer refeições em comunhão. Então, era muito normal as pessoas irem umas nas casas das outras e cear juntas, almoçar juntas, fazer um lanche juntas. E isso se faz necessário hoje no meio também da igreja. Termos uma comunhão, não somente dentro da igreja, local, aqui 4 paredes, mas fora também. Porque muitas vezes é na comunhão do momento de almoço, de janta, uma risada, é que o irmão vai conseguir se abrir, falar de si, falar das suas dificuldades. É ali que você vai conhecer mais essa pessoa. Você vai poder estender a mão, ajudar, saber das aflições dessa pessoa, orar por ela. Isso é o partir do pão. Não é só a comunhão aqui dentro, mas fora também se faz necessário. Nos reunirmos, confraternizarmos, sair para comer um churrasquinho, né? Como muitas vezes já fizemos. Então, se faz essa necessidade do compartilhar o pão, estar à mesa com os irmãos e perseverar nas orações. Perseverar nas orações. Porque, como eu disse lá no início, muitos perseveram na oração só no momento da angústia. Muitos levantam na madrugada para orar quando estão extremamente necessitados, quando estão com algum problema no casamento, é um problema na família, com os filhos, é um problema no trabalho, aí a pessoa jejua, a pessoa vem na igreja, nas reuniões de oração, a pessoa pede oração quando aperta na sola do sapato. Mas a Bíblia diz que nas orações precisamos ser perseverantes, faça chuva, faça sol, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. É ser perseverante. Se você não vai cair as suas lágrimas por ti, que caia por um irmão. Se você não está pedindo, que você louve ao Senhor, cante ao Senhor. Em meio a qualquer dificuldade, seja das piores, seja uma simples dor de cabeça, ou se for um momento alegre de férias feliz, os bolsos fartos, esteja em oração. Orar individualmente e orar com a igreja. Orar não é só pedir. Muitas vezes nós achamos que eu preciso pedir alguma coisa ao Senhor, por mim, pela minha vida, ou pela vida de um irmão. Não, a oração é um momento de comunhão, que você está conversando com Deus. Assim como eu converso com meu marido, e quanto mais eu converso com ele, mais eu vou tendo intimidade, mais eu vou conhecendo ele. Com Deus também é assim. A nossa oração com Deus é para falar com Deus.
e nós também precisamos saber ouvir Deus. Porque às vezes nós nos sentamos, oramos, Senhor, obrigado, tá, deu. Você falou, e o que você escutou? O que você escutou? Tem momentos que a gente tem que fechar os olhos e só ficar quieto. Eu tenho um lugar na minha casa, que é onde eu estou fazendo os meus devocionais. Eu tenho um escritório e tenho um quarto de oração. Mas sabe onde é que eu gosto de orar e meditar na palavra? Na cozinha. Sempre foi. Naquela cadeira, no meu lugar. Às vezes eu sento e antes de começar meu devocional, eu sinto como se Jesus Cristo já estivesse sentando ali do meu lado e eu só paro, fico quieta, eu nem abri Bíblia, eu não abri livro, eu nem abri a minha boca. E as lágrimas já começam a rolar pelo meu rosto. Porque ali é o meu canto com Jesus Cristo. Se eu sentar ali, eu tenho certeza que Deus está me vendo sentada ali com os meus livros, com a minha Bíblia na mão. Ele já sabe que é o momento dele, para ele. E que muitas vezes eu não preciso nem abrir minha boca para falar ou pedir. Ele já vem falando. Ele já vem falando. Tão importante quanto abrir a boca para falar é fechar a boca para ouvir. Porque é ouvindo o Senhor que Ele vai nos direcionar no nosso caminho. E às vezes tudo que nós sabemos fazer é falar e abrir a boca para reclamar e pedir. Parece aquelas criancinhas pequenas. Quem faz isso é criança pequena. Pede bala, pede pirulito, pede chocolate, pede não sei o quê, pede um brinquedo, pede... Mas não é que nem diferente de uma pessoa madura, que não vai pedir qualquer coisa em qualquer hora, que não vai falar qualquer coisa em qualquer momento. É diferente. Deus quer nos ver mais maduros, amém? Somos cristãos de longa jornada. O tempo de criancinha já passou. É se manter conectado com Deus na oração. É buscar uma direção e poder do alto. Em Atos capítulo 4, versículo 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles oraram. E quando eles oraram, o local tremeu. Aonde eles estavam reunidos, estavam em união. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e tiveram intrepidez, coragem de pregar o Evangelho. A oração é extremamente importante, tanto individual quanto no coletivo. Quando o irmão precisa de uma oração, quando o irmão passa por uma dificuldade, colocarmos a situação muitas vezes aqui em nosso meio, vamos se levantar e vamos orar e vamos batalhar, porque nós somos um corpo. Um braço não faz nada sozinho. Gilmar às vezes precisa de ajuda, precisa de uma oração, como exemplo, estou pegando o nome dele. Precisamos nos reunir. Você não está sozinho. Mas algumas vezes você vai precisar avisar o corpo: olha, estou passando por tal e tal necessidade, vamos orar. E vamos nos levantar em oração. Amém? Essa era a maneira como vivia o povo lá no início. E por que hoje em dia a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será para sempre? Por que hoje em dia existe tanta dificuldade de se fazer, de se viver coisas que quando a gente lê parece tão banal? Parece que, Daiane, isso aí eu já ouvi 1 milhão de vezes nas igrejas. Mas talvez hoje seja 1.000.001 que o Espírito Santo está nos lembrando como deve ser a nossa vida aqui nessa terra, enquanto estamos aqui. Você, se é convertido, é nova criatura, já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse é o básico do salvo, é o básico, é o beabá, é perseverar.
Porque muitos de nós estamos ouvindo a doutrina, estamos orando, estamos em comunhão, estamos compartilhando o pão, mas nada disso a gente persevera. Na primeira batalha, na primeira dificuldade, no primeiro ai, a gente já fica em casa de braços cruzados. A gente já começa a reclamar. A gente já desvia do caminho. A gente faz tudo menos perseverar, que é a palavra-chave desse versículo. Eu creio e sei que vocês todos praticam isso. Mas a pergunta é, estamos sendo perseverantes em tudo isso? Estamos sendo perseverantes? Essa é a chave, a perseverança é a chave que vai abrir a porta para os planos de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida. Tantas coisas que parecem que estão... É um fuca velho, não vai. Tem que empurrar. Às vezes algo é uma tranqueira na nossa vida. Porque a gente vai e para, dá ré e volta. Aí assim, não, preciso voltar, Senhor. Vai, aí para. Aí parece assim, dá um passo para frente, 10 para trás. Aí 2 para frente, 3 para trás. Quando que a gente vai chegar naquilo que Deus quer para a nossa vida? Nunca. Se os nossos passos de ré são sempre maiores do que os nossos passos para frente. Nós precisamos perseverar. Amém? Então repitam comigo, perseverar. Amém. Vocês estão muito sérios olhando para mim. Com os olhos instalados assim. Mas essa é a palavra. Não era a palavra que eu ia trazer para vocês. Eu ia trazer o versículo seguinte, falar sobre temor. Mas quando eu li o versículo 42, ele brilhou. Ele brilhou para mim. E parece algo tão simples e singelo, mas eu creio que o Espírito Santo falou, essa é a palavra. Para ti, para mim em primeiro lugar. Porque eu não estou aqui ministrando para vocês porque eu sou perfeita, não mesmo. Muitas vezes eu também não persevero. Eu também, às vezes, dou ré. E essa palavra é para mim. Essa palavra é para nós. O Espírito Santo hoje está nos lembrando. Sejam perseverantes na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Sejam perseverantes na comunhão, na união, no compartilhar do pão e nas orações. Faça sol ou faça chuva.